tarde, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir o andamento, o pulso dos mercados agrícolas e também financeiros aqui no Brasil e em todo o mundo, no momento que os negócios estão acontecendo. O agrimercado, o mercado agrícola em tempo real. A gente começa o programa desta quinta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro nesse início de tarde. Dólar operando com queda no mercado de câmbio, 0,5% nesse momento, R$ 5,07 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 com alta, 0,5%, até quase 0,6% nesse início de tarde. Bolsas de ações lá fora, Bolsa de Xangai na China já fechou bem mais cedo, com alta, 1,4%. Mas bolsas europeias e americanas operando com queda nesse início de tarde. Índice Dow Jones em Nova York caindo 0,2%. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt fechando já na faixa de queda de 1,1% em relação ao dia de ontem. Destaque principal nesta quinta-feira para os preços do petróleo. Petróleo voltando a subir de forma bastante expressiva nesta quinta-feira. Depois da queda dos últimos dias, houve um arrefecimento dos preços do petróleo. Depois de ter alcançado na semana passada 139 dólares o barril, quase 140, caíram até o dia de ontem para a faixa dos 98 dólares, o petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui do Brasil, mas hoje o Brent volta a subir, subindo muito. O petróleo WTI em Nova York também, com alta bastante forte, o Brent está subindo 8,1%, ou estava agora, alguns minutos atrás, 8,1% de alta, voltando à casa dos 105 dólares e 90 centavos o barril, quase 106 dólares o barril. Por quê? Tem previsões aqui da Agência Internacional de Energia de que pode haver uma queda no suprimento global a partir de abril, em decorrência das sanções que estão sendo impostas à Rússia e também problemas logísticos lá que podem impedir o suprimento normal de petróleo russo para o mercado em cerca de 3 milhões de barris dia, o que não é pouca coisa. A Rússia, é bom lembrar, o segundo maior exportador mundial de petróleo, depois da Arábia Saudita, portanto tem um peso importante na composição da oferta e dos preços, consequentemente, para o mercado internacional. Então esse alerta da Agência Internacional de Energia é que está provocando esse salto, esse retorno dos preços do petróleo para níveis acima dos 100 dólares, já batendo quase em 106 dólares o barril. Esse é o grande destaque desta quinta-feira. Mercado de ouro operando com forte alta hoje, 2,1%. Dólar índice caindo nos Estados Unidos, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em comparação com outras moedas fortes, caindo 0,5% nesse início de tarde. Mercado de commodities agrícolas, disparada dos preços dos grãos. Soja em Chicago subindo 1,3%, o milho dispara 3,1%, basicamente por boa demanda por milho americano, dados divulgados nesta quinta-feira pela manhã pelo USDA, o Departamento de Agricultura americano, mostrando aqui uma forte demanda pelo milho dos Estados Unidos. Trigo que caiu nos últimos dias, tinha sofrido uma correção depois das fortes altas dos dias anteriores, volta a subir. Aliás, um dia de muita volatilidade. O trigo chegou a cair um pouquinho no início do dia, agora está subindo bastante. 2,6% agora há pouco na Bolsa de Chicago. Alta, portanto, novamente o preço do trigo, refletindo entre outros fatores, a questão da Ucrânia e da Rússia, lembrando que Rússia e Ucrânia são grandes exportadores, responsáveis por quase 30% de toda a exportação mundial de trigo. Então, o que está acontecendo por lá está refletindo muito nesse mercado já ao longo de todas as últimas semanas. Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe 1,4%, está acompanhando o petróleo, como usualmente acontece. Açúcar, da mesma forma, também costuma acompanhar o petróleo, por causa dos produtos derivados da cana aqui, como é o caso do etanol, que concorre com os preços derivados do petróleo. Açúcar subindo, portanto, 1,6% do açúcar bruto em Nova York, forte alta, portanto. O café segue naquele seu ritmo de volatilidade, sobe num dia, cai no outro, ontem subiu bastante, hoje está caindo um pouquinho. Café arábica em Nova York com queda de 0,3% nesse momento. Para finalizar, temos aqui o suco de laranja subindo 0,1% e o cacau caindo 0,6% nesse início de tarde na Bolsa de Nova York. Dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira, aqui no nosso Agrimercado. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Deunir Argenta, que é presidente da Alvibra,
União Brasileira de Vitivinicultura. Prezado presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, imagino e pergunto, aliás, safra de uva já com colheita terminando, como é que é o saldo dessa safra? Que eu me lembro que começou bastante conturbada aqui em função de seca demais. A uva gosta de clima seco, mas não tanto assim, né, presidente? Muito boa tarde. Boa tarde, Zilmar. E uma satisfação mais uma vez estar falando contigo aí e falando da nossa safra, que realmente está chegando ao término, praticamente essa semana estamos finalizando a safra. Mas nós temos agora um ponto mais positivo do que como nós conversamos lá atrás, no início da safra, que estávamos com uma estiagem bastante expressiva aqui no estado e que nós estávamos realmente preocupados pela forma como ela estava se comportando. E teve também uma surpresa também para nós com essa estiagem. Realmente teve alguns produtores que ficaram prejudicados, eram produtores mais perto das encostas, né? E que tiveram suas perdas realmente bastante expressivas. Contrapartida, né? A seca continuou aqui na região da Serra e também na campanha, mas se observou que as videiras mais antigas, elas resistiram bem a essa estiagem. E nós tivemos sim uma safra com uma quebra, mas com compensação tivemos uma excelente qualidade. Talvez tenhamos, lá atrás falamos na penúltima safra, que tivemos a safra das safras em qualidade, diríamos que essa aqui não perde nada pela safra de 2019. Nós temos uma safra de excelente qualidade, vamos ter excelentes produtos e a quebra não foi tudo aquilo que nós estávamos imaginando. Então, se tivemos um pouco de perda, mas compensação, ganhamos bastante em qualidade. Presidente, tentando aí dimensionar aí a perda muito grande em termos de volume, qualidade é uma surpresa, até porque eu imaginava que a qualidade não fosse tão boa pelo excesso de estiagem, né? Muito prolongada também. Então, isso pelo menos é uma boa notícia, né? Agora, volume caiu muito? Não, eu acredito que nós não devemos ter muita perda. Se nós olharmos a safra do ano passado, sim, porque ano passado tivemos a safra das safras em quantidade, né? Tivemos um recorde de safra que talvez foi a safra com maior produtividade. Compensação, esse ano nós devemos ter uma safra normal, né? Devemos ter lá uns 20% inferior à do ano passado e que poderíamos constatar colocarmos como uma safra normal em produtividade. Mas o que realmente esse ano nós temos é uma qualidade em cima, né, dessas uvas que fomos recebendo, principalmente das uvas viníferas. Agora, essa questão da qualidade, que é, aliás, uma boa notícia que você está trazendo aqui, ela corresponde a toda a região produtora, inclusive metade sul, ou é específico de alguma região, de algum tipo de uva? Não, eu diria que toda a região está colhendo frutas boas, né? Eu não vejo assim específico. Nós tivemos, sim, como comentei anteriormente, no início, algumas regiões, a parte mais de encostas, né, que sofreu realmente a estiagem e que teve até perca total alguns produtores. Mas no normal, nós diríamos assim que temos uma safra totalmente sem interferência em questão de qualidade e muita quebra. Então, eu diria que nós temos uma safra, no geral, uma safra boa, e o que perdeu a quantidade, como ela teve um grau maior, o produtor vai receber o produto em compensação no grau alcoólico, né, da uva, né, que é a sacarose. Então, diríamos assim que o produtor estaria tendo uma safra normal. Uhum. Bom, não sei se dá para comparar com a safra 2020, que foi excepcional em termos de qualidade, ou um pouco melhor até? Eu até diria que até melhor. Né? E temos uma safra, principalmente das uvas viníferas, devemos ter excelentes uvas, vinhos bons, e essa é mais uma safra que a gente tem que guardar com 7 chaves, né? Que ela pode nos ajudar em alguma safra que nos próximos anos com qualidade inferior. Então, a gente pode até pegar esses vinhos, fazer corte e melhorar. Então, é uma safra diferenciada e que realmente todas as vinícolas vão ter esse cuidado, né, em termos de guardar bem esses vinhos.
Muito bom. Presidente, falar um pouquinho de tendências de mercado. Como é que está a perspectiva de comercialização para esse ano? Vai crescer? O consumo está crescendo no Brasil? Como é que está o cenário para esse ano? Interno e externo também. O que nós temos aqui são dois momentos diferentes. Tivemos aquele momento em 2020, né, que foi uma venda fora da linha, né, vamos assim dizer. O ano passado voltamos aos patamares normais praticamente, e sim com uma elevação do consumo dos espumantes, que isso era esperado, né, porque o espumante é um pouco diferente, né, em termos de consumo, que é um produto mais de festividades, né? O vinho é um consumo mais gastronômico. E esse ano, janeiro e fevereiro, vamos dizer o seguinte, que nós tivemos um pouco de estabilidade, ou seja, não tivemos não tivemos crescimento, vamos dizer que estamos estáveis dentro do normal do ano passado. Então, estamos aguardando agora, porque realmente para nós os 3 primeiros meses a gente se preocupa em produção. O mercado também ele não é muito estável, né? Porque também são momentos de férias, não tem festividades e momentos de praia. Então é um consumo que não dá para se nivelar. Mas estamos começando o ano agora praticamente em abril e esperamos que a gente continue, né, vendendo na quantidade igual ao ano passado ou maior, que é uma quantidade que realmente para nossas indústrias é o que a gente espera para mantermos, né, um consumo dentro daquilo que está planejado. Quanto à exportação, sim, a gente está crescendo. O ano passado a gente foi bem. Esse ano aqui também está se vendendo um pouco a mais, é diferente do mercado interno. E se continuarmos assim, podemos ter uns volumes bastante interessantes em termos de exportação. Muito bom. Presidente, um problema que tem acontecido em função até da pandemia, ou diretamente por conta da pandemia, é a falta de vasilhame, a falta de garrafas de vinho, tem afetado bastante a própria distribuição, né? Como é que está essa situação em termos de vasilhame para vinhos e sucos? Olha, o que eu posso dizer é que se nós tivermos a mesma venda do ano passado, teremos de novo o problema de vasilhame. E isso aí não vai ser não vamos ter assim, uma forma de melhorar nos próximos 2 anos, porque a fábrica que está se propondo a fazer a ampliação, esse ano demora praticamente 2 anos. Nós poderemos ter um mercado maior de garrafa, de oferta de garrafa na metade do ano que vem em diante. Então, devemos ter, sim, problema de garrafa e, além disso, nós estamos tendo um aumento bastante expressivo, né, que já tem um repasse de 15% agora e, provavelmente, durante o ano, porque a gente está sentindo no mercado mundial, né, desde a parte do petróleo, enfim, os insumos, provavelmente teremos outro aumento. Então, isso aí, realmente, para nós, né, é uma parte negativa, né? Além da falta, o custo, né, onerando um pouco mais na parte da venda junto ao consumidor, porque nós temos que repassar. Então, isso aí poderá ter uma pequena influência, inclusive, no consumo do vinho. Esperamos que não seja, mas também temos que ser realistas, né? O produto encarecendo dificulta um pouco o consumidor. Essa relação custo-benefício aí está muito apertada. Como é que está a situação do produtor nesse sentido? A gente sabe que custo realmente aumentou, você está confirmando, e os preços nem sempre conseguem ser repassados na integralidade, né? Como é que está essa relação, presidente? Está muito apertada? Apertou pelo seguinte, nós já vimos segurando o preço. Esse ano aqui tivemos um preço já da matéria-prima, que nós esperávamos que pudesse ser a inflação, né, mas foi passado praticamente 20% já na uva. Né? Não que a gente está falando que o produtor não mereça, até porque os custos do produtor realmente para produzir uva foi bem mais elevado que os outros anos. Mas para a indústria, 20% realmente está pesando bastante. Mas toda a parte do vasilhame, né, que vai ter aumento, e até parte não somente da garrafa, como toda a parte da rolha, cápsula, caixaria, enfim, toda essa parte a gente sabe que vai aumentar. Então, o que nós estamos fazendo? É tentar trabalhar não com prejuízo, mas não com a margem que nós gostaríamos, para não ser muito agressivos em termos de preço ao consumidor, que também a gente tem sentido que ele está também com questão de dinheiro, não está tão fácil assim.
Então, o mercado, nós estamos tentando ajustar para que a gente não sofra alguma perca, porque nós temos que desovar sim os nossos vinhos, porque os vinhos são todos os anos, nós temos uma safra para colocar dentro das nossas vinícolas e temos que escoar esses produtos. Então, a gente está trabalhando bem ajustado. Uma última pergunta, presidente. A concorrência também sofre com custos mais altos, isso é um fenômeno global, mas está incomodando mais ou menos aí as importações de vinho dos nossos vizinhos, por exemplo. Olha, o que a gente tem sentido é que realmente nos últimos anos as importações têm sido bastante expressivas. Inclusive, o que nos preocupa também é os descaminhos, que está sendo cada vez maior. Isso também está sendo muito prejudicial. Por mais que tenhamos apreensões, né, que a própria Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, vários órgãos fiscalizadores têm feito grandes apreensões, mas mesmo assim a gente sabe que o volume está ficando muito expressivo dentro na parte do descaminho desses produtos. E além disso, o mundo, praticamente os fornecedores aqui para o Brasil, que falamos Chile, Argentina e alguns países da Europa, eles estão com oferta de vinho. E eles também estão fazendo o quê? Estão tentando desovar aqui no Brasil, porque realmente é um mercado, né, que absorve bem os vinhos importados. Então, nós olhamos um crescimento maior. O dólar, até enquanto esteve um pouco mais alto, isso também inibia, mas agora ele vem nos patamares dos R$5, isso aí também facilita mais a entrada de vinhos importados. E também sabendo-se que, geralmente, os vinhos que vêm para o Brasil, eles têm a média em torno, todos abaixo de $2 a garrafa. Isso aí também é uma competitividade muito grande em termos de preço, porque os vinhos que vêm para cá, eles vêm com um preço muito baixo e isso realmente bate de frente com nossos vinhos, inclusive os vinhos baratos, né, que entram no mercado. E é bom sempre lembrar o nosso consumidor para não se enganar. Vinho estrangeiro barato não significa que seja vinho bom, muito pelo contrário, é vinho ruim concorrendo com o nosso vinho bom aqui, então preciso ficar de olho. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso aí com a safra nova, com a comercialização para esse ano. Todos nós estamos precisando de impulso para crescer esse ano e o setor vitivinícola também precisa disso. Muito obrigado pela entrevista, presidente, e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade de estar sempre conversando um pouco do nosso setor da vitivinicultura, sempre um prazer, e também falar para o nosso consumidor brasileiro o quanto é difícil fazer um vinho, mas ao mesmo tempo o quanto é a satisfação de estar proporcionando um belíssimo vinho e as safras que estão vindo cada vez melhor e a qualidade está totalmente no nível internacional. Então, um bom dia a todos, ou melhor, uma boa tarde a todos, né? E brindamos sempre com o espumante e vinhos brasileiros aí para comemorar, seja coisas boas, seja coisas ruins, mas sempre com ânimo, né? Que isso faz com que o vinho traga essa energia positiva. Muito bom. E trazendo essa boa notícia aí, já a segunda safra quase consecutiva de excelente qualidade. Uma foi a 2020 e agora 2022. Presidente, até a próxima. Obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Vamos dar uma conferida aqui nos as nossas notícias dessa quinta-feira. Bom, o Banco Central divulgou hoje uma prévia do PIB para esse ano, o indicador aquele do Banco Central, que mostra aqui uma tendência do crescimento da economia para o ano. Vamos ver qual é essa expectativa. O índice de atividade econômica do Banco Central, conhecido como a prévia do PIB, caiu quase 1% em janeiro, na comparação com dezembro. Foi o primeiro recuo mensal desde setembro e a maior queda desde março do ano passado. Na comparação com o mesmo mês de 2021, houve uma leve alta de 0,01%. Em 12 meses, o IBCBR acumula alta de 4,73%. E a safra brasileira de café desse ano deve crescer em 8%. É a safra que corresponde ao período 2022-2023, cuja colheita ainda está por começar. Pelo menos é o que mostra um levantamento preliminar divulgado nesta quarta-feira pela consultoria Safra de Mercado. A produção brasileira de café deverá chegar a 61 milhões de sacas. O volume é 8% maior na comparação com a safra anterior.
mas ainda corresponde a uma baixa de 12% em relação ao recorde colhido em 2020. Segundo a consultoria, o café arábica, que é o mais vulnerável às mudanças climáticas, deverá crescer 11% e alcançar 38 milhões de sacas. Na comparação com o que foi colhido em 2020, representa uma queda de 23%. Muito bem, vamos dar uma corrida aqui nos nossos indicadores do mercado físico, aqui, preços dos agrícolas no interior do país, agrícolas e da pecuária também. Vamos começar pela soja. Preço interno da soja na manhã de hoje, ainda refletindo condições de bolsa de ontem, de câmbio também, com altos e baixos aqui, como tem sido recorrente aqui, os mercados muito regionalizados. Estou vendo aqui Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, continua com os preços mais altos do país, até em função da quebra da safra gaúcha, uma queda aqui em relação ao dia anterior, mas preço ainda lá em cima, R$ 212 por saca. Cascavel no Paraná caindo para 202, Rondonópolis estável em 190, Rio Verde em Goiás subindo um pouquinho para 185, Dourados, Mato Grosso Sul, 194, sem alterações, e inalterado também Sorriso, no Mato Grosso, 182, outra praça importante aqui que é Barreiras, no Oeste Baiano, também sem alterações em 185. Vamos ver o milho com algumas quedas aqui que nós estamos vendo. No Porto, em Paranaguá, queda de 0,9%, no interior, em Cascavel, no Paraná, menos 2 pontos percentuais para R$ 100. Dourados, Mato Grosso do Sul, queda de 1,1% para 94. Carazinho, Rio Grande do Sul, com a alta de 1% para R$ 105 por saca. Chapecó também subindo 1,9% para 105. Lembrando que essas duas últimas praças estão situadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foram os estados super prejudicados por seca nesta safra, portanto a oferta lá está bem menor, por isso os preços têm um comportamento diferente. Daqui a pouquinho a gente vê mais mercado físico, antes disso vamos em frente com as nossas notícias desta quinta-feira. O governo federal publicou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, a medida provisória 1104 de 2022, que altera a lei do agro, a chamada Lei do Agro, e permite o uso de fundos garantidores solidários em qualquer operação financeira ligada à atividade empresarial rural, inclusive aquelas realizadas no mercado de capitais. O fundo fornece uma garantia complementar em operações de crédito agrícola e pecuário, criados por grupos de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e que tem como objetivo garantir o pagamento de débitos junto aos bancos. Pelo texto da MP, o fundo será formado por 2 tipos de cotas: primária, de responsabilidade dos devedores, e secundária, de responsabilidade do garantidor. Antes da MP, havia uma terceira cota, paga pelo credor dos produtores, em geral, bancos, que foi excluída da lei. O governo alega que as mudanças na regulamentação do fundo simplificam a sua constituição pelos produtores rurais e abrem a possibilidade de captação de recursos para o setor rural em outras fontes financeiras e não apenas nos bancos. Bom, para a segunda parte do nosso mercado físico, vamos ver agora os preços do boi gordo. O preço do boi gordo do mercado físico, pouquíssimas alterações, tem uma queda aqui no Triângulo Mineiro, região do Uberaba lá, menos 3,1%, um ajuste forte para R$ 310 arroba. Demais praças sem alterações, preço referenciado em Araçatuba, aqui no Horácio Paulista, em R$ 350 arroba inalterado. Vamos ver o café, preço do café no mercado físico com alta, refletindo a alta na Bolsa ontem. Café no sul de Minas, o Arábica, com alta de 1,2% para R$ 1.270 por saca de 60 quilos. Cerrado Mineiro, alta de 1,6% para 1.280. Tem alteração positiva aqui no Oeste Paulista também, 1,2% para 1.290. Vitória do Espírito Santo, aqui no caso aqui, o café Conilon também com alta de 0,7% para R$ 760 por saca. Vamos para o arroz em casca, sem alterações. Preço estável na manhã de hoje, região central do Rio Grande do Sul, na faixa dos R$ 74,80, saca de 50 quilos do arroz em casca. E, para finalizar, temos ainda o algodão com alta na manhã de hoje, 0,3%, base referencial aqui em São Paulo, R$ 7,00 pela libra peso do algodão em pluma.
Muito bem, para finalizar, temos aí a ministra da Agricultura pedindo, ela esteve reunida ontem, pediu ao Comitê de Segurança Alimentar da ONU que os fertilizantes não sejam incluídos na lista de sanções contra a Rússia. É um grande fornecedor de fertilizantes e o Brasil está desesperadamente atrás do seu suprimento de fertilizantes para a próxima safra. Vamos ver o que diz a ministra. Creio que deveríamos excluir os fertilizantes do regime de sanções, a exemplo do que ocorre com os alimentos. E as razões são simples. Reprimir o comércio desses insumos afeta a produtividade do campo, reduz a disponibilidade de alimentos, reforça a tendência inflacionária das principais commodities e, como consequência final, ameaça a segurança alimentar, especialmente de países mais vulneráveis. Não podemos, sob o pretexto de pressionar pela solução de um problema, criar um ainda maior. Em primeiro lugar, creio que devemos aumentar o intercâmbio de informações sobre os mercados agrícolas globais. Seria importante também intensificar a pesquisa científica em busca de inovações tecnológicas que permitam fortalecer a eficiência e a sustentabilidade da agropecuária. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta quinta-feira. Voltamos às 18h30 aqui nesse mesmo canal com o Consultor Agromais e o fechamento dos mercados, mais das notícias de relevância e de interesse do nosso agronegócio nesta quinta-feira. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado. Oferecimento